Eu sou dos irmãos na paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, no capítulo 6 do profeta Isaías. Agradecendo a Deus por essa noite, ao pastor Hudson, que nos convidou. Deus abençoe. E cremos que o Senhor já está nos abençoando, desde o início desse culto, e vai continuar nos abençoando. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6, meus irmãos, que nos diz assim o texto. Aguardar um pouquinho, Oh, louvado é o Senhor. Aleluia. Então nos diz assim: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Amém, amém. Podem assentar, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Que texto maravilhoso, irmãos? Louvado seja o Senhor. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Irmãos, o profeta Isaías, ele foi o profeta messiânico, Todos nós sabemos, que profetizou sobre Jesus, os acontecimentos que iam acontecer. Mas veja, irmãos, que profetizar 750 anos antes do acontecimento, tem que ser algo muito de Deus, não é mesmo? E Isaías foi esse homem, irmãos, que profetizou. Então ele disse sobre a vinda do Messias. Ele falou no capítulo 7 do versículo 14, e a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele disse também aqui na palavra de Deus, no capítulo 9 do versículo 6, e um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E ele disse também, irmãos, que o nome do Messias seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ele disse no capítulo 11 do seu livro: e do tronco de Jessé vai sair um rebento, e das suas raízes um renovo vai frutificar. Porque Jesus veio da descendência de Davi, Davi era filho de Jessé. Então, irmãos, ele profetizou no capítulo 53 de Isaías. Ele disse sobre o sofrimento de Jesus na cruz, Ele era um homem desprezado, homem de dores, o qual os homens escondiam o rosto, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Então, irmãos, Isaías, ele foi um profeta muito importante, porque ele, muito antes, ele já profetizou sobre os acontecimentos que iam acontecer depois de 700 anos, 750 anos aí para frente. E agora, irmãos, Isaías, aqui no capítulo 6, a palavra está dizendo para nós, nessa noite, que Isaías é escolhido e ele é consagrado para profeta. Quando ele foi escolhido, foi consagrado, aí depois você vai vendo nos acontecimentos depois, O que ele foi profetizando, ele profetizou a vinda de Jesus, profetizou sobre Maria, que
né, a virgem conceberá, dará à luz um filho, profetizou sobre a morte de Jesus. Então, só que antes disso tudo, ele foi escolhido e consagrado para profeta. Nesse capítulo 6 diz assim: e que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, para nós entender esse texto, irmãos, quando ele diz, no ano que morreu o rei Uzias, aí você pode voltar lá atrás, no 2 Reis, capítulo 15, que você vai ver do rei Uzias. Talvez você vai ler aí o rei Azarias, que era a mesma pessoa. O rei Uzias, ele foi um homem bom, um homem que fez Israel prosperar bastante, né? Judá prosperou bastante, porque a Bíblia diz que ele era amigo da agricultura, ele foi um homem próspero, um homem que foi bom, mas, porém, ele ficou leproso. Por que ele ficou leproso? Deus feriu o rei Uzias de lepra. Aí você pode olhar para mim nessa noite e dizer, mas o Ezequiel falou que ele foi bom, e de fato ele foi bom, mas nem os bons estão livres de errar, não é mesmo, irmãos? E o rei Uzias cometeu um erro grave, porque ele foi oferecer o sacrifício, o incenso dentro da casa de Deus, que não competia a ele, somente aos sacerdotes. Então ele foi amigo da agricultura, ele foi inventor de máquinas, ele foi um homem que fez o povo de Judá prosperar, mas quando ele estava no auge do sucesso, ele pensou que poderia todas as coisas, mas Deus colocou cada um no seu lugar, não é mesmo, irmãos? Cada um no seu lugar, e nós temos que reconhecer o lugar que Deus nos colocou, não é mesmo? Se Deus te chamou para você pregar, pregue. Se Deus te chamou para você pregar e louvar, louve. Se Deus te chamou para você tocar os instrumentos, toque. Mas se Deus te chamou só para uma coisa, zele por aquilo que Deus te chamou, não é mesmo? Então, meus irmãos, o rei Uzias poderia fazer muitas coisas para a nação, mas ministrar no templo era para os sacerdotes, não era para o rei. E quando ele foi fazer isso, ele ficou leproso e teve que sair apressadamente da casa do Senhor e ficou morando numa casa separada até o dia da sua morte. Aí no dia da sua morte, só que aí o que aconteceu? A nação ficou desamparada? Não, Deus deixou Jotão, seu filho, para governar a casa e cuidar dos negócios da nação. Aí no capítulo 15 do versículo 5, diz que Jotão, seu filho, cuidou, né, governou a casa e governou a nação. No capítulo 7 do versículo 15 de 2 Reis, diz que o rei Uzias, ou Azarias, como os irmãos quiserem entender, ele morreu. Aí sim o seu filho assumiu o trono e reinou. Agora a palavra do Senhor está nos dizendo aqui, o profeta Isaías, que no ano em que morreu o rei Uzias, ou Azarias que seja, no ano em que ele morreu, ele teve essa visão. Por que ele diz no ano em que morreu o rei Uzias? Isso foi apenas um calendário, do acontecimento tão maravilhoso que foi para o profeta Isaías, que ele se baseou no ano do acontecimento do rei. Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Alto e sublime trono. Eu vi o Senhor, e o Senhor estava sentado no trono, e o seu séquito enchia o templo, e eu via diante do trono do Senhor os serafins que voavam diante do trono. Os serafins estavam voando, e que agora, irmãos, Judá estava talvez confuso, porque Isaías, ele foi um homem, irmãos, que ele teve um ministério bem grande, e ele profetizou, e ele ministrou durante o reinado do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acaz, do rei Ezequias. Ele era uma espécie de conselheiro do rei, porque a história diz que ele fazia parte lá do palácio, e ele
ele tinha um parentesco com o rei de Judá. Ele era parente do rei. Então, o que aconteceu? Ele era um homem que aconselhava o rei para o rei reinar, né? E estar na direção de Deus. E agora, no ano em que morreu o rei Uzias, então se o rei morreu, Jotão, seu filho, ficou no lugar, porque ele já cuidava dos negócios do pai, devido à lepra, que Uzias estava leproso, morando numa casa separada. Então agora talvez, irmãos, ninguém sabia direito o que ia acontecer com a nação. Talvez ninguém sabia direito o que ia acontecer com o povo, porque agora o Jotão ia reinar. Aí ele já cuidava dos negócios, mas o trono ele estava assumindo agora. E então agora, irmãos, Deus precisava que o povo não errasse, que o povo acertasse. E o povo acerta quando tem um conselheiro direcionado por Deus. Quando tem alguém na direção de Deus. Se nós olhar na Bíblia Sagrada, Jeremias, ele foi um homem que teve uma grande visão de Deus, e ele orientou muito o rei Zedequias. E Zedequias errou porque não ouviu o profeta de Deus. Ele não ouviu o profeta de Deus, ele foi para o cativeiro. Se ele tivesse ouvido o profeta Jeremias, ele tinha, talvez muitas coisas poderiam ser evitadas. Agora, irmãos, na morte do rei, Deus chama o profeta Isaías, porque diz aqui que ele foi escolhido e separado para profeta do Senhor. E ele diz: no ano em que o rei morreu, eu vi o Senhor. O Senhor estava sentado no trono. O trono terreno estava vazio, mas o trono celestial estava ocupado. O trono celestial tinha alguém reinando, e este alguém queria chamar um profeta para ser o conselheiro do reino terrestre, e ele estava chamando Isaías, e Isaías diz: eu estou vendo o Senhor no alto e no sublime trono, eu estou vendo os serafins voando no trono, e eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com 2 os pés. E os serafins, quem eram os serafins? Nos diz, irmãos, o dicionário, que os serafins, eles eram considerados como os ardentes. Por que ardentes? Porque eles eram semelhança de um fogo ardente, porque eles estavam muito próximos ao trono de Deus, eles estavam muito próximos à glória de Deus. Então, se você vê no dicionário serafins, eles vão ser intitulados como seres ardentes, ou como seres que estão resplandecendo glória, ou como seres de fogo, porque eles estavam muito próximos ao trono de Deus. E agora ele, olhando toda aquela visão, ele se sentindo incapacitado, se sentindo um pecador, ele diz: ai de mim, que eu estou perecendo, eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios impuros, eu estou habitando no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos estão vendo a glória de Deus, os meus olhos estão vendo o Senhor dos exércitos, os meus olhos estão vendo o trono terreno vazio, os meus olhos estão vendo um trono que vai ser assumido daqui um pouco por Jotão, o filho do rei Uzias, mas o trono do céu, ele está ocupado pelo Senhor dos exércitos. E eu estou vendo os seres celestiais, eles não estão parados, eles não estão quietos, mas eles estão voando, e eles estão dizendo: santo,
santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia do seu poder. Irmãos, esse mesmo Senhor, Ele não está indiferente, Ele está aqui nesta noite. E se nós glorificar, se nós exaltar, se nós reconhecer a sua soberania, o seu poder, Ele pode se manifestar mais e mais no nosso meio. Oh, aleluia! Os meus olhos estão vendo o Senhor, mas eu sou um pecador, eu sou um homem de lábios impuros. Naquela hora, irmãos, aquele ser resplandecente, aquele ser ardente, aquele ser em forma de um fogo resplandecente, foi até o altar de Deus com uma tenaz que era como forma de um alicate, e tirou uma brasa do altar de Deus, e como que ele estivesse chegando diante de Isaías e dizendo: você foi impuro, você foi pecador, agora você está sendo purificado. Toma brasa de fogo, eu estou purificando a tua vida, Isaías, para você ser profeta, para você ser escolhido, para você ser conselheiro da nação, para você ser uma pessoa que está intercedendo diante do povo de Judá. Queira Deus chamar muitos Isaías nessa noite. Queira Deus nos chamar nessa noite, irmãos, para você ser um canal de bênção para a tua nação, para você ser um canal de bênção para a tua cidade, para o teu bairro, para o lugar onde você está. E você pode olhar para mim nessa noite e dizer: irmão Ezequiel, mas eu sou tão pequeno. Eu também sou. Irmão, eu sou tão pecador, todos nós somos. Mas a brasa do fogo do altar de Deus, ela ainda pode ser arrancada nesta noite, e você pode sentir algo sobrenatural aqui nesta noite. Você pode sair daqui diferente nesta noite, porque o Deus de Isaías está aqui nessa noite. O Deus do altar de fogo está aqui nesta noite. Ele não mudou, Ele não falhou, Ele não voltou atrás. Nós podemos falhar, nós podemos cair, nós podemos tropeçar, mas Deus continua no trono. Os tronos terrenos, irmãos, os reis morrem, os governantes morrem, os presidentes morrem, as autoridades são mudadas, os lugares onde os grandes homens estão pode ser mudado amanhã ou depois, mas o trono de Deus permanece. O Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, o altar do fogo continua ainda do mesmo jeito que Isaías viu há tanto tempo atrás. Louvado é o nome do Senhor, louvado é o nome do Senhor. Por que Deus estava chamando Isaías? Porque agora um novo rei ia assumir. Porque agora um novo rei ia assumir. Apesar que ele já cuidava dos negócios lá em Judá, mas agora ele ia assumir o reinado. E o profeta Jeremias disse, irmãos, lá no capítulo 33, do versículo 17 do seu livro, havia uma promessa para a casa de Davi. Ele diz assim: e nunca vai faltar a Davi um varão que se assente no trono de Israel. Irmãos, nunca vai faltar alguém para liderar, para pregar, para pastorear, para cuidar do rebanho de Deus, enquanto o altar estiver aceso, enquanto nós estiver buscando, enquanto nós estiver clamando, enquanto nós estiver buscando a face do Senhor, sempre o altar de Deus vai estar respondendo às orações na terra.
Isaías viu o Senhor num ano, irmãos, de grandes decisões, num ano de mudança de governo, num ano de mudanças onde muitas coisas poderiam acontecer, enquanto a nação de Israel talvez estava um pouco confusa. No céu, irmãos, continuava a glória de Deus a resplandecer. E então, naquela visão tão grande, ele viu os anjos, os serafins ao redor do trono de Deus. E então ele diz: eu vou perecer, eu sou um pecador. Mas naquele dia, irmãos, foi mudado a vida de Isaías. Isaías, quem sabe até aquele dia ele estava se sentindo um homem muito falho, muito inútil, com muitas falhas, com muitas fraquezas. Mas naquele dia, irmãos, o altar de Deus respondeu com fogo, e o anjo pegou aquela brasa e purificou Isaías. Aí de repente, irmãos, depois, aquele homem que estava se sentindo incapaz, que estava dizendo: eu vou perecer porque eu sou um homem de lábios impuros, agora ele estava ouvindo a voz do Senhor, e ele estava ouvindo uma voz que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Quem que eu vou enviar? Quem há de ir por nós anunciar as boas novas? Agora aquele homem, irmãos, que um pouco atrás se sentia inútil, se sentia incapaz, imediatamente ele se levanta e diz: envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu quero ir, eu quero falar, eu quero profetizar, eu quero fazer a sua vontade. Irmãos, nós entendemos com isso que enquanto nós não formos purificados com o fogo do céu, nós vamos nos sentir fracos, nós vamos nos sentir incapazes, nós vamos nos sentir sem forças. Mas na hora que o fogo do altar de Deus purificar os nossos lábios, a nossa vida, aí então você, minha irmã, você, meu irmão, vai dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero estar na oração, eu quero estar no culto, eu quero estar na ceia, eu quero cantar, eu quero adorar, eu quero profetizar, eu quero, Senhor, tocar os instrumentos, eu quero ajudar a tua obra, eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. Eu não quero, Senhor, me acomodar, porque o fogo do altar de Deus já purificou a minha vida. Quantos podem glorificar o Senhor nessa noite? Que Deus está te chamando nessa noite, e você pode ser um Isaías de Deus para a obra do Senhor. Você pode ser um Isaías de Deus. E você pode olhar para mim e dizer: irmão, eu não tenho capacidade, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei louvar, eu não sei tocar o instrumento. Até o momento que o fogo do altar de Deus tocar na tua vida, aí você vai começar a sentir interesse em estudar a Bíblia, interesse em orar, em buscar, em pegar um instrumento, em ensaiar, em aprender, em desenvolver aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Mas para isso, irmãos, é preciso primeiro nós sentirmos queimados pelo fogo de Deus. Quando nós nos sentimos queimados por esse fogo que não consome a nossa carne, mas ele consome os maus pensamentos, consome a vaidade, consome o pecado, consome tudo que não presta de nós. Quando, irmãos, tudo isso é consumido, aí nós começamos a ver o céu pelo lado de dentro. Aí nós começamos a ver o sobrenatural. Aí nós não vemos só o exterior, nós vemos o interior. Aí nós começamos a sentir a glória de Deus. Aí nós começamos a ter visões de Deus. Aí nós começamos a ter, irmãos, mais vontade de fazer algo para o Senhor. Então, neste ano que morreu o rei Uzias, foi ano de grandes acontecimentos na vida do profeta Isaías. E veja que foi um ano, irmãos, até difícil, porque era a morte do rei,
não sabia-se lá o que poderia acontecer dali para frente. Talvez você está aqui nessa noite e parece que está tudo tão confuso na tua casa, na tua família, no teu emprego, ao teu derredor, parece que está tudo tão confuso, parece que não tem saída. É nesta hora que Deus vai falar com você. Sabe por quê? Porque quando está tudo difícil, nós nos aproximamos mais, não é mesmo? Quando está tudo mil maravilhas, parece que nós nos acomodamos. Mas quando parece que as coisas vão apertando, nós vamos nos aproximando mais de Deus. Nós vamos reconhecendo mais o nosso estado pecaminoso. Nós vamos reconhecendo mais o nosso lado carnal e vamos dizendo: Senhor, até aqui, Senhor, eu fui cheio de falha, eu fui cheio de defeito. Senhor, parece que eu estou dentro do funil, as coisas estão apertando para o meu lado. E quando nós vamos reconhecendo o nosso estado pecaminoso, e então Deus começa, irmãos, a falar mais conosco. Porque nós sentimos mais desejo de buscar, de orar, de consagrar, de louvar, de ler mais a Bíblia. E então é nessa hora, irmãos, que nós começamos a ver os céus abertos. É nessa hora que você começa a sentir aquele calor na oração. É nessa hora que você começa a se alegrar na oração. É nessa hora que você começa a sentir o desejo de chorar quando você vê o teu irmão cantando um hino aqui na frente. Até o presente momento era tudo tão normal, mas agora que as coisas estão apertando, e você começa a buscar mais, o teu irmão, a tua irmã vem louvar ao Senhor, e parece que aquele louvor abriu o céu. Agora você está chorando na hora do louvor, agora você está chorando na hora da oração. É bem a hora que o anjo está só te olhando. Levanta a tua mão comigo, está olhando, só esperando a hora de pegar a brasa e tocar os teus lábios e dizer para você: você está sendo chamado, escolhido, consagrado, separado para a obra que eu tenho te chamado. Oh, aleluia! Oh, louvado é o nome do Senhor. Deus está te chamando nesta noite. Deus está te separando nesta noite. Ah, irmão, está tudo tão difícil. É no momento difícil que Deus nos chama. Não é mesmo? É no momento de aperto que Deus nos chama. Veja Elias dentro da caverna fugindo de Jezabel. Lá dentro da caverna ele ouviu a voz de Deus. Veja Jonas fugitivo. É lá que ele ouviu a voz de Deus. Aleluia. Então, irmãos, na hora dos grandes apertos, a hora que parece que a coisa está balançando, a hora que o barco está balançando e os discípulos: nós vamos morrer. Naquela hora Jesus aparece em cima do mar. Aleluia. A hora que a nação de Israel estava, parece que cambaleando pela morte do rei Uzias, é nessa hora que Deus descortina os céus e diz: eu estou te chamando, Isaías, eu estou te escolhendo, eu estou te separando, eu estou tocando teus lábios com a brasa de fogo, porque você vai ser conselheiro, você vai ser intercessor, você vai ser canal de bênção para a nação de Israel. Se coloca em pé nessa noite junto comigo. Levanta a tua mão agora bem alto, levanta a tua